porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Glória a Deus. Ele fala de armas da nossa milícia. Que armas que nós temos? Né? Armas é um objeto de guerra. Nós temos armas defensivas e ofensivas. Quer dizer, o homem espiritual, ele tanto sabe se defender como atacar. E ele fala aqui de armas da nossa milícia. Então nós vivemos num mundo em guerra. O mundo está em guerra. Que guerra é essa, né? Tem a guerra no mundo natural, que as pessoas pegam em armas naturais, né? Metralhadora, faca, revólver, tanques de guerra. Então essas são armas naturais, né? Mas ele fala que as armas, então, são armas carnais. Agora ele está falando que porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Quer dizer, não é a força do braço, não é você usar armas naturais. Então, agora diz aqui que estas armas que Deus nos deu, elas são o quê? Poderosas em Deus. Se elas são poderosas em Deus, ela vence as armas naturais, as armas carnais, porque elas são poderosas em Deus. Olha bem, quando a Alemanha atacava a Inglaterra, bombardeou Londres de uma forma assim, todos os dias bombardeando Londres. O que os ingleses fizeram? Eles começaram a orar, toda a cidade, toda a nação orando, e aí cessou a situação. Também os alemães localizavam os navios de forma espiritual. Eles tinham um pêndulo, um mapa, e ali eles faziam os trabalhos deles espirituais, e eles localizavam os navios, e ia lá e bombardeava os navios dos aliados. Agora, quando estas orações, né, se somaram unânime na Inglaterra, não funcionou mais, e eles ficavam perguntando, mas por que não funciona? Né? Porque as armas espirituais, elas são poderosas em Deus para destruir o que? Ele fala fortalezas, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Olha bem, então que armas nós temos? Nós temos a arma de confiar em Deus, a arma de orar, sem oração você não usa armas, a arma de meditar na palavra, ler a palavra, meditar nela dia e noite, ter prazer nela, né? Então, e aí você pode rechear isso com consagração. Você é de Deus, você não se mistura com coisas do mundo, você aí quase as pessoas chamam isso de fanatismo, né? Mas não é. Isso é uma consagração, uma separação. O padrão de pensamento do mundo não é o seu.
o estilo de vida do mundo não é o céu. O que é mundo, né? Quando a Bíblia fala mundo, ela se refere a todo procedimento que não vem de Deus, isso é o mundo, né? Então, o que é espiritual, ele pode até andar, né, com o mundo, né? Mas o Salmo 1 já fala, né? O Salmo 1, ele nos dá a direção, como que nós devemos viver, né? Então, ele diz aqui, bem-aventurado, quer dizer, feliz, né? As pessoas buscam felicidade, mas como? Está na palavra, a receita de felicidade. Felicidade do mundo, né? Do mundo sem Deus, do mundo que não vem cativo a Deus, é diferente, é passageira. Mas agora a de Deus é permanente. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Andar no conselho de gente que não conhece a Deus. É isso, porque vai te dar o conselho errado. O conselho que vai fazer você cair, não é aquele que vai te trazer vitória. Não se detém no mundo dos pecadores, no caminho dos pecadores. Deter, ficar parado, né? Você vai, mas passa de largo, né? Você não vai parar ali e ficar participando dos pensamentos, das atitudes dos pecadores. E não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Assentar é parar. A pessoa para ali, e ali tem todo tipo de falas contra Deus, diferente de Deus, e aí, né, as pessoas, o que é espiritual, não compactua com isso. A gente vê pessoas fazendo piadas, né, rindo de coisas santas, de coisas puras, de Deus, né? Então, a palavra fala para a gente não assentar nisso, não concordar com estas coisas. E são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Fortaleza é o padrão de pensamento, né, porque olha bem, os pensamentos nos levam a atitudes, tudo começa no pensamento. Então, a fortaleza são padrões de pensamento que não coincidem ou não se submete a Deus. Por isso que nós temos cuidado de ver analisar o que vai ler, o que vai ver, né? O que nós vamos trazer para nós. A palavra de Deus fala que, olha, ouvi tudo e retende o que é bom. Então nós temos uma peneira, né, para separar as coisas. Então nós vamos ouvir, o ouvido está aí, está aberto aí. Então, né, vai ouvir de tudo, mas retém o que é bom. E o que é bom? O que é bom vem de Deus. Né? Então, agora, esse padrão de pensamento, ele é tão forte que ele é sutil, imperceptível e que te leva a atitudes. Quem dominar o seu pensamento é esse que é o teu Senhor. Então, se você faz ideias que não conferem com a palavra de Deus, né, aquilo é uma fortaleza que precisa ser destruída, e não alimentada, e não cultivada, e não levada a atitudes. Quer dizer, tem um ditado aí, fala que coisa ruim você tem que matar no ninho, né? Então, está dizendo, para destruir. Então, olha bem, a palavra de Deus é uma arma espiritual
para você destruir fortalezas, pensamentos errados. Agora, uma chave, um princípio: o seu pensamento não é seu. Isso é o mais. Isso é tão sutil, mas como assim? Como é que o meu pensamento não é meu? Olha, nós vivemos, né, entre anjos e entre demônios. Ah, não, mas eu sou de Deus, não tem nada a ver com demônios. Só que os demônios são ladrões. Eles não vão respeitar cerca. Eles não vão respeitar, tá? Eles não têm aí reverência, cordialidade, respeito. Eles não têm isso. Então o que Jesus falou? Que eles arrombam a cerca, eles pulam a cerca. Então, por isso que as pessoas têm tipos de pensamento que vão para lá e vão para cá, começa a pensar coisas até terríveis, de até assustar. O que é isso? O diabo fala, ele fala, o anjo fala. Então ele vem e fala no ouvido das pessoas, e a pessoa acha que aquele pensamento, aí aquilo vai sugestionar o pensamento. A pessoa vai criar uma ideia. Pensamentos são pensamentos de ideias, vem uma ideia. Então a pessoa, olha bem, por exemplo, pessoas vai acordar, né? E ela acorda e vem uma sugestão, vem um pensamento, e hoje o dia vai ser difícil, não vai dar certo, hoje está tudo errado, eu não sei como que eu vou fazer. Olha bem, tudo isso são sugestões sutis, presta atenção, sutis do diabo. São espíritos malignos que vieram para matar, roubar e destruir. Então, agora, quem é espiritual, ele vai entender que esses tipos de pensamento devem ser cortados, porque eles não retratam vida para nós. Eles retratam, eles sugerem derrotas, dificuldades, medos, angústias, timidez, coisas assim, que Deus não plantou para nós, que Deus não quer para nós. Então, nós temos que usar armas espirituais, né, para destruir esse tipo de fortaleza. Se você disser, começa a pensar que a vida não está boa, que está difícil, que você é um nada, né? Que você não tem inteligência, não tem sabedoria, tudo que você faz está errado. E outra coisa, pensa somente em falta. Por mais que a pessoa ganhe, por mais que ela receba, ela tem sempre um pensamento sutil de escassez, de falta. Olha, todos estes padrões de pensamento, eles não conferem com a palavra de Deus. Então, como que eu tenho que usar armas espirituais? Que armas espirituais? Quando o meu pensamento venha cativo à obediência de Deus. Olha bem, diz aqui que para destruir fortalezas, anulando sofismas. O que é um sofisma? É uma ideia, é uma afirmativa que parece verdade. Ela vence a sua lógica, mas é uma mentira, porque não confere com a palavra de Deus. Ela é uma mentira. Então isso tem que ser destruído. Como que você vai destruir isso, né? Anulando o sofisma e toda altivez que se levante contra o quê? O conhecimento de Deus. Por que nós lemos na Bíblia? Conhecereis, né? Deus quer o quê? Que nós venhamos a conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer.
e prosseguir no conhecimento de Deus. Agora, como eu vou conhecer a Deus? Trazendo meu pensamento cativo à obediência de Deus, a obediência da palavra de Deus. Ele vai amoldar os nossos pensamentos. Quer ver um pensamento? Pessoas levantaram hoje, gente do ministério levantaram hoje e disseram assim, pensaram assim: hoje eu não vou no culto não. Aqui foi só uma sugestão. Acabou, não vai mesmo. O que a palavra diz? Como que você tem que reagir a isso? Eu me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Um dia nos seus átrios valem mais que 1000. Pronto, você usou arma espiritual. Por isso que leituras, você tem que tomar cuidado com tipos de leitura. Você já conhece a sã doutrina. A sã doutrina é aquela que te traz vida, que te leva em triunfo, em vitória, em bem-aventurança. É isso. Então, agora isso é uma sutileza. É uma... quer dizer, vai relativizar tudo. Mas então por que o pensamento dos homens, são pensamentos que criam asas e que vão trazer pensamentos que, contrários, pensamentos de limitação, de derrota, de medo, de timidez? Por que uma pessoa é tímida? Porque ela vai falar, vem uma voz: não, eu tenho vergonha, não, eu não sei. Vem voz contrária, há uma voz contrária a tudo aquilo que você vai fazer. Essa voz contrária, ela não é sua, ela é espiritual, ela é para te derrubar, ela é para te limitar, é para te levar para outro caminho, é isso. Como eu venço isso, Bem que nós vamos vencer isso. E toda altivez é teimosia. A pessoa vai teimar num pensamento errado, num pensamento que não confere com a palavra de Deus. Um pensamento que não confere: Deus não me ama. Pronto, é isso que está escrito. É isso, a palavra de Deus fala assim, que Deus não te ama. Então, como que eu venço isso? Trazendo cativo o meu pensamento à obediência de Deus, obediência à palavra de Deus. Por isso ele fala para nós, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite, e você será o quê? Bem-sucedido em tudo quanto você empreender. Se nós não entendemos que nós estamos num mundo em guerra, nós não vamos discernir estas coisas, e vai continuar. Como que o diabo separa um casal? Como? Não, está errado. Esse sujeito aí não vai não. Essa mulher, ela está muito feia, ela não se cuida, ela não faz as tarefas nada disso, meu. Como é que você rebate essas coisas? Eu abençoo minha mulher, eu abençoo meu marido, ele é de Deus, ela é de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Quer dizer, traz o pensamento cativo à obediência de Deus, Fala assim: essa pessoa aí, eu já desisti dela. Não, não, Senhor. Deus não desistiu de ninguém. Deus não esquece. Deus não esquece. Deus esqueceu de mim. Mentira.
Não fala que o diabo é o pai da mentira, ele é mentiroso, pai da mentira, e não se firma na verdade? Pensamentos de críticas, de acusações, não vêm de Deus. Quem é o acusador, meu? O acusador é o diabo. Ele vai sempre arrumar um motivo para acusar. Ele acusou Jó de ser quem? De ser quem? Você tem visto meu servo Jó? O testemunho que Deus dá de Jó. Homem bom, reto, fiel, que se desvia do mal, não há na terra homem como ele. Pronto, está acabado. O próprio Deus falou, o próprio Deus deu esse testemunho dele. O que o diabo faz? Também pudera, né? O Senhor protegeu ele, cercou ele de sebe, quer dizer, de um muro de fogo, de proteção, que impede o diabo de agir sobre ele, de atacar ele. Tira isso de Jó. Será que Jó serve o Senhor mesmo? Será que ele ama mesmo o Senhor? Não é porque o Senhor deu tudo para ele? Olha o tipo de acusação. Ele sempre vai arrumar acusação. Então, nos ministérios tem esse tipo de coisa. O diabo, ele ataca uma pessoa de pensamento. Olha para o irmão, já acusa, ou julga. Olha para o pastor, há sempre um motivo de acusação. E aquela acusação é para quê? Não é para te edificar, não é para você se aproximar mais de Deus, buscar mais a Deus, ser mais ungido de Deus. Não, é para colocar separações, é para colocar dificuldades, censuras, julgamentos, condenações. É para isso, para tirar a pessoa do caminho. Então, altivez, teimosia. Que pensamentos que nós estamos teimosos em pensamento que não conferem com a palavra de Deus? Ele fala para a gente abençoar, mas aí vem pensamentos para a gente amaldiçoar. Irmãos e irmãs, amaldiçoa. O que a mulher do Jó falou para ele? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Então, o que vem no nosso pensamento para destruir, ou substituir os pensamentos de vida, de paz, de alegria, de triunfo, de progresso, de avanço, não vem de Deus. Nós temos que combater isso. Certa feita, eu já falei isso aqui, eu sofri tanto ataque que eu estava para baixo do tapete. Aí eu levantei, apresentei minhas mãos a Deus e pus na minha cabeça. Falei assim: eu sou uma bênção, eu sou uma bênção, em nome de Jesus. Na mesma hora, aquele padrão de pensamento negativo, limitador, desapareceu. Quem estava sugerindo? Quem estava oprimindo? Olha, as pessoas confundem entre possessão e opressão. Todas as pessoas estão debaixo de opressão, meu irmão. De pensamentos, de sugestões que não conferem com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. E isso é para quê? Pensamentos de guerra. Pensamentos de guerra. Por que os homens teimam na guerra? Tem uma guerra no mundo natural, estou dizendo. Porque há uma guerra invisível, que ela só pode ser vencida através do quê? Das armas espirituais que são poderosas em Deus.
Quantas experiências nós temos? Pessoas às vezes vêm, agride você, fala coisas, né, de agressão, está querendo até partir para uma briga. Você ora e sai de perto, passa um momento, aquela pessoa vem conversar com você como nada tivesse acontecido. Por isso, gente, que coisa interessante, mas como assim? A pessoa nem lembra mais, nem lembra o que falou. Tem sutilezas, estes são os dardos inflamados do maligno. São dardos, são setas. Estas setas são sutis, são invisíveis. Todo pensamento que você cultivar, que não confere com a palavra de Deus, não vem da parte de Deus, e não é seu, não te pertence, e isso deve ser combatido, né? Ele diz aqui, né, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Quantas pessoas falam, Deus não me ama, Deus não me ouve? Meu Deus, leia a Bíblia, meu. Leia a Bíblia. Aquele que fez o ouvido ouve. Ele conhece até os nossos pensamentos. Deus conhece. Deus conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos, inúteis, por mais sábio que possa parecer. Os pensamentos têm que vir da parte de Deus. E como nós vamos, né? Como que nós vamos inserir informações num computador lá, né? Muitos têm. Como é que eles fazem? Insere as informações que lhe parecem úteis, que lhe parecem boas, que lhe parecem aprovadas. A nossa mente é assim. Nós devemos inserir nela pensamentos que vêm do alto. Pense nas coisas do alto e não nas que são aqui de baixo. Se você ficar na de baixo, são medos, angústias, contendas, adultérios, né? Prostituições, morte, lascívias e daí por diante. Como que nós procedemos? Usando armas espirituais. O pensamento vem, pensamento ruim, você substitui na mesma hora pela palavra de Deus. O que o Senhor diz, Deus? Você pode até perguntar: o que o Senhor diz a respeito? Se eu levantei hoje e já veio o meu pensamento contrário. O que o Senhor me diz? Qual que é a tua palavra a respeito? Resistir ao diabo, submeteis a Deus. É isso. Tudo passa no pensamento. Aquele que dominar o seu pensamento, este é o teu Senhor. Eu não sirvo o diabo, não. Tá. Mas por que está agindo dessa e daquela forma? Um exemplo bem cristalino. A palavra fala que se nós não perdoarmos as ofensas, nós vamos ser entregues a quem? Aos verdugos. Quem que é verdugo? É uma casta de demônio ele é um tipo de um carrasco. Ele vem como, né? No mundo natural, o verdugo vem o quê? Com uma vara grossa e tortura a pessoa, e bate na pessoa, e aquilo vai machucando, né? Então, aí vai ser entregue aos verdugos. Está onde? Está em Mateus capítulo 18, né? Uma palavra, né, que ele fala a respeito do perdão, né? Se nós não perdoarmos, né, ele fala, então
ao servo que não perdoou, né? Está em capítulo 18 do livro de Mateus, verso 33, para abreviar aqui: não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim, verso 35, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um a seu irmão. Quem vai fazer? Quem vai entregar na mão de verdugo? Verdugo é uma casta de demônio que vai torturar a pessoa. Como assim? Nós já passamos, todos nós passamos por isso, uns mais, outros menos. Vai ficar lembrando da pessoa, a pessoa não vai sair da sua frente. Você vai tomar banho, a pessoa está na mente. Você vai comer, vai almoçar, está lá. Você vai dormir, o seu pensamento está lá. Mas que esse pensamento, de onde que eles vêm? Eles vêm dos verdugos, está te torturando, porque você não perdoou. Aquela pessoa não vai sair da sua frente até o dia que você liberar o perdão em obediência à palavra de Deus. Senhor, eu perdoo essa pessoa. Tem gente sofrendo, está até à beira da morte porque não perdoa. Pessoas doentes porque não perdoa, porque estão sob julgo de verdugos. Quem mandou? O próprio Deus. O próprio Deus. Como que eu destruo isso? Vou usar a arma espiritual. Uma arma: perdão, obediência ao que Deus fala. A oração do Pai Nosso: perdoa-nos, Senhor. Fala igual papagaio aí, repetindo, mas não pensa, não reflete. Perdoa-nos, Senhor, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Então, para ser perdoado, se vocês não perdoarem, vocês também não serão perdoados. Mas aí o verdugo vai torturando, e o coração vai ficando sobrecarregado de juízos, de acusações. Ah, mas você que não sabe, o tanto que eu fui ofendido, o tanto que eu fui humilhado. Não foi nem um pouquinho, meu irmão. Jesus passou muito mais. E ele fala: perdoa-se, porque não sabem o que fazem. Meu irmão, falar de Deus não tem nada a ver com religião. Tem a ver com princípios espirituais que tem repercussão no mundo natural. No mundo natural. Eu preciso entender. Por isso que ao pegar a palavra de Deus: Senhor, me ensina, Senhor, me ensina, me amolda. Toda vez que você pegar, tem algo para você mudar no seu coração. Aí vem uma coisa do diabo. O diabo te faz levar que as outras pessoas têm que mudar, a outra pessoa tem que mudar, que você está sofrendo por causa da outra pessoa. Não, é por causa das fortalezas que a pessoa tem alimentado e não levou cativo os pensamentos à obediência de Deus. Toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Essa é a arma. Agora, para mim, então eu tenho que inserir na minha mente a palavra de Deus, os pensamentos de Deus. Eu tenho que substituir. Você vai dar, principalmente de manhã, pessoas levantam e já vem uma seta maligna, vem um dardo
inflamado. Por que é inflamado? Porque aquilo vai causar problema. Aquilo, né? Por que pessoas duvidam da palavra de Deus? Por quê? Porque tem espírito de incredulidade, de dúvida. Isso tem que ser refutado, destruído. Como? Pela palavra. Você sempre vai ter uma palavra. Não diz a palavra que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes? A espada de dois gumes, a espada espiritual, está lá em Efésios, né, capítulo 6. A espada, você tem que brandir a espada, você foi feito para lutar, para usar a arma que é de defesa e é de ataque. Glória a Deus. Salmo 49, meu coração terá pensamentos judiciosos. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos, né? Por isso que Deus fala, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, são maiores, né? O Senhor, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é responsável, tudo que é real, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Como que eu vou fazer? Você tem uma tesoura, uma representação, né? É uma tesoura, eu corto esse pensamento. Eu cancelo esse pensamento. Agora, a maneira mais eficaz é o quê? Substituir ele. Você está pensando que você é um fracasso? Né? Está lá. Aí já criou uma fortaleza de tantas vezes que pensou assim, que esse pensamento não veio de você, porque Deus fala que você vai ser bem sucedido. Como é que você refuta? Sou filho de Deus. E em tudo que eu coloco as mãos, eu sou bem sucedido. Já reparou que coisas que você vai fazer, você está com aquela esperança, aquela expectativa de que aquilo vai dar certo? Vem uma vozinha, uma sugestão. Será que vai dar certo? Será que vai prosperar? E se der errado? Como que substituímos isso? Como que cortamos isso? Em tudo que eu coloco as mãos, eu sou bem sucedido. E eu faço calar toda a voz contrária. Fala o Senhor, cale-se toda a terra. Por isso que nós temos que ter confissão. A confissão, as pessoas confundem que é confessar pecados. Não, a confissão é a declaração, é o dizer da palavra de Deus, conforme Deus. Se você disser a esse monte, sai daqui, planta-te no mar, será feito, né? A palavra de Deus, ela está em Hebreus 4:12. 4:12. Porque 11, vamos no 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Você vai entrar no descanso, olha bem. A fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Desobedecer é pensar diferente, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva e ela é eficaz. E mais cortante que qualquer espada de dois gumes.
e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. A alma está à sede do pensamento do homem, né? E no espírito os pensamentos de Deus, a palavra de Deus. Separar juntas e medulas, quer dizer, ela faz um corte profundo, né? E apta, né? Ela serve, ela é útil para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Substitua os pensamentos pela palavra de Deus. Pense como Deus pensa. Quais são os pensamentos de Deus a teu respeito? Quais são? Você que diz que Deus esqueceu de você, que Deus não te ouve, que Deus está longe. Olha bem, nada disso confere com a palavra de Deus. Nada disso. Você está dizendo, para mim acabou. O outro diz, eu já estou velho, já passou. Não, mas você só tem 60 anos. Moisés começou com 80. Abraão teve a concretização com 100, do filho da promessa. Pensamentos limitadores não vêm de Deus. O diabo não gosta de uma afirmativa, avanço, progresso. Ele quer manter, o desejo dele é te manter abafado, te manter embaixo e não te erguer, te manter cauda e não cabeça. A palavra diz: sou cabeça e não sou cauda, sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Como ser mais do que vencedor em Cristo Jesus? A pessoa afirma isso, sai falando, eu acho que já resolveu. Não, nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus, quer dizer, na palavra de Deus. Na palavra, conforme a palavra. Mas se você agir fora ou dissonante da palavra, não vai. Seguir Jesus, seguir a palavra. A palavra é lei, ela é uma lei, ela é uma sentença contra Satanás, ela é uma sentença contra todo tipo de mentira, de limitação, de destruição, de morte. Como é que a morte entrou? O diabo, mas ela vai ser o último inimigo a ser vencido. Ó morte, onde está o teu aguilhão? A palavra de Deus venceu. Jesus morreu, mas ressuscitou, e todos que crerem ressuscitarão com ele. É uma chave. Isso é uma chave. Nós estamos recebendo uma chave, uma revelação da parte de Deus. Agora é preciso praticar. Por isso, jejum, né? Jejum não é moeda de troca. Era para nos tornar mais sensíveis a Deus, a palavra de Deus, aos propósitos de Deus. Ela é um louvor, é uma adoração. E para a gente fazer calar essas vozes contrárias, elas se calam. Glória a Deus, gente. Não é pelo muito falar, mas fique esperto com os tipos de pensamento que tem armazenado e começa a declarar a palavra de Deus. Confessa a palavra de Deus. Sai declarando, sai falando. Eu creio, por isso eu falo. Eu falo porque eu creio. Pronto, olha aqui. Que arma poderosa. Trazendo todo pensamento, presta atenção, todo pensamento o que? Cativo à obediência de Deus. Por que as pessoas transgridem? Por que as pessoas
Pecado, começa onde? Tudo no pensamento. Jesus, né, a lei, né, mosaica, né, por Moisés, Pentateuco, ela condena o quê? Os atos exteriores. Não matarás. Pronto, eu não matei ninguém, eu sou bom. Não é isso que as pessoas falam, né? Aí Jesus falou assim, ó, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, você não vai ter parte. Porque Jesus veio falar o quê? Se você no seu coração, lá no seu íntimo, você já falou mal, você já desejou mal, você já desejou a morte, você não matou, mas você teve um pensamento querendo. Tem a transgressão encoberta, ele é o ato exterior, né? E tem a intenção encoberta. Está encoberto, está escondido, só a pessoa sabe Deus. E não adianta, por isso que ele fala, né? Vocês alargam os filactérios das roupas de vocês fazem longas orações, né? Com o propósito de serem vistos. Hipócritas e fariseus, né? E depois, Deus não vê o exterior, Deus vê o coração. Por isso que não adianta querer parecer, fingir ser, porque o pensamento está lá, é uma fagulha, ele reflete a verdadeira intenção, mas quase sempre influenciado pelo diabo, e a pessoa pegou. Por quê? Porque não se submeteu a Deus, não cultivou a palavra de Deus no coração. Cultiva a palavra, é o jardim. Ele pôs o homem na terra para cuidar do jardim. Qual jardim? Os pensamentos. Glória a Deus.